Porque nós somos fruto de uma cultura grega, a cultura greco-romana. Ou seja, nós somos fruto de um império e de uma religião. O Império Romano e a religião católica. Porque todos vocês com certeza sabem que os seguidores de Cristo, as igrejas que foram implantadas ou plantadas desde o primeiro século, aquelas igrejas, elas foram adotadas pelo Império Romano. Constantino, na visão que teve, não é? Segundo a história registra, ele que era um pagão, um ímpio, mas teve uma visão de uma cruz. E segundo registro, ele recebeu esta mensagem tendo aquela visão: com este símbolo vencerás. E ele foi para a batalha, venceu a batalha. E então, os seguidores de Cristo, as igrejas de Cristo, que eram perseguidas, jogadas aos leões, mortos em cruzes, em fogueira, exilados como João apóstolo, que terminou a vida exilado na ilha de Patmos, os outros foram degolados. Agora, aqueles seguidores de Cristo, aquelas igrejas, passam a ter apoio e proteção do império. E foi aí que tudo começou a se desvirtuar do propósito que estava no coração de Jesus, quando ele disse, em Mateus 16, 18, eu edificarei a minha igreja. A igreja que estava no coração de Jesus deixou de ser aquela igreja que passou a ser um aparato do império. E aí não dá para a gente aqui entrar em detalhes. No ano de 325, 3 séculos depois de Jesus, foi feito o primeiro concílio em Nicéia, para estabelecer algumas normativas para a igreja. E a igreja, então, ela se desvia completamente. E tudo que a gente conhece, que faz parte da igreja oficial, até a criação do papado, não é? Da imortalidade de Maria como sendo a mãe de Deus, tudo isso foi agregado, os santos, a confissão, purgatório, tudo baseado em livros apócrifos, não aceitos como inspirados por Deus. A igreja se desvirtuou, irmãos. E quando chega no século XVI, século XVII, ou seja, 1500, 1600, 1700, nós sabemos do que aconteceu com a reforma, em que, através de Martim Lutero, Calvino, Zwinglio, Savonarola, John Knox, os pré-reformadores, os reformadores, eles se levantam, mas o ponto central era uma volta para a Bíblia. Eles queriam voltar para a Bíblia, porque a Bíblia não estava na mão do povo. A Bíblia era apenas para a cúpula do sacerdócio. Então você imagina, sem a palavra de Deus, o povo se perdeu por completo. E pela graça do Senhor, através de Gutenberg,
foi inventada a prensa e os livros, a Bíblia começa a ser divulgada. Mas para você ter uma ideia, os sacerdotes ministravam as suas celebrações em latim. O povo não entendia latim de tal maneira que o povo não sabia de nada que estava acontecendo. O sacerdote ministrava virado para o altar, de costa para o povo. Eu costumo até dizer, ele levou séculos só para desvirar o sacerdote. E aí, aquela igreja oficial já tinha estabelecido as indulgências, que era o pagamento pelo perdão do pecado. Quanto mais pecado, mais tinha que pagar para ser perdoado. Vem os ritos religiosos. Quem já foi católico conhece, não é? Os ritos, as rezas. Ah, sim. Os sacramentos. O que são os sacramentos? 7 sacramentos adotados pela igreja. Que algumas evangélicas ainda conservam alguns sacramentos, sabiam disso? Não nós, graças a Deus, porque nós procuramos ser profundamente bíblicos, mas há igrejas evangélicas que ainda conservam o sacramento, como o batismo, como a celebração da ceia. E o próprio casamento. E, na verdade, a ceia, os sacramentos, significa que eles ajudam na salvação. Então você vê que a igreja se perdeu. E a retomada, quando vem a reforma, eles ainda aceitavam o batismo infantil, o batismo como sacramento, se levantaram mais contra as indulgências e quanto à questão da Bíblia, e depois vem outras questões, não é? Mas o fato é que nós somos o resultado dessa cultura greco-romana. Nós somos, nosso pensamento é grego. E Deus transmitiu a mensagem para os judeus que falam hebraico e não grego. É por esta razão que o nosso modo de ser crente é de acordo com o imperialismo romano. As pessoas só fazem número e tem que cumprir os ritos. O resto é com sacerdócio. Você precisa mudar isso na tua cabeça. Nós precisamos mudar. Porque não foi isso que Jesus instituiu. Igreja, no sentido de coletividade, como nós estamos aqui, ele é o cabeça, sim, correto, mas o nosso procedimento está equivocado. Por isso que as pessoas trocam os compromissos com Deus por qualquer coisa, porque é religiosidade. Então, por esta razão que dei esse tema, não é? O que é fé? E eu quero inicialmente ler um texto aqui, que está em Hebreus 10, 38 e 39. Hebreus, capítulo 10, 38 e 39. Olha o que diz. Mas o meu justo viverá pela fé, e se ele retroceder, não terei prazer nele, não agradarei dele. O meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me alegrarei nele, não terei prazer nele. Aí o escritor, que possivelmente pode ter sido Paulo, ele diz assim: nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos,
mas dos que creem e são salvos. Ah, se cada um pudesse dizer isso. Nós não somos iguais a esses que o senhor falou aí, não, pastor. Religiosos, indiferentes, que trocam as coisas de Deus por qualquer coisa. Nós, porém, não somos dos que retrocedem. Daqueles que são destruídos. Mas nós somos dos que creem e são salvos. Então, meus amados, o que é fé e qual a diferença de ter fé e crer? A palavra do Senhor vai nos dizer que, lá em Tiago, que até os demônios creem e estremecem. Tiago 2, me parece. O que é crer, então? Crer é acreditar. Você acredita em Deus? Você acredita em Jesus? O diabo também, ele acredita em Deus, quer dizer, Deus existe. Jesus existe. Isso é crer. E o próprio Senhor Jesus diz que aquele que crer e for batizado será salvo. Salvo. Então, muitos serão salvos por crerem em Jesus, por acreditar. Não, Jesus é de fato o Filho de Deus e eu acredito nele. E se batiza, passa a fazer parte da igreja, você creu. Qual a diferença de você crer e ter fé? Aí é que está o mistério. Aí é que está o segredo. A maioria dos crentes não tem fé. Creem, mas não tem fé. Porque ter fé é diferente, vai além do crer. É você se entregar de corpo e alma à obra do Senhor. Vivo não mais eu, é Cristo. Eu vivo para Cristo agora. A diferença de eu acredito, até vou na igreja, até dou umas ofertas lá e tal. Mas você não abre mão disso, do Deus que você serve. Você é comprometido mesmo. Abraão foi o pai da fé, e a Bíblia diz, e creu Abraão, e isso foi lhe imputado por justiça. Sabe por quê? Porque o crer de Abraão já estava ali embrionariamente o projeto de Deus de fé. Ele creu, o que ele fez? Ele deixou tudo para trás e ele vai seguindo Deus. Ele vai seguindo, sem rumo, sem direção. Não, mas Deus está me apontando para aquele caminho e eu vou fazer a vontade dele. E ele passa fome, ele passa necessidade, mas ele está seguindo no caminho de Deus. Um homem abastado. Agora, o que fazem os crentes hoje? Como eu disse logo no início. Troca um encontro da igreja com seu Senhor até por uma partida de futebol. Por uma novela, por um passeizinho, por uma coisa qualquer. Não estou dizendo que você não tem que passear, não tem que se divertir. Não é isso que se trata, é a troca. É a troca, é você poder estar na casa do Senhor e não estar porque você deu outra preferência. Você é crente, mas não é uma pessoa de fé. Aí, dito isto, o tempo não nos vai permitir, mas eu gostaria que a gente examinasse alguns textos da Bíblia, além do que eu já mencionei aqui, sobre esta temática. Bom,
Um deles, você sabe até de qual é Efésios 2, 8 e 9. É interessante que você vai encontrar pessoas que vão dizer, não, a fé é dada por Deus. Se Deus não deu, você não tem, mas se Deus deu, você tem. Isso é um equívoco teológico. É um equívoco. Porque se você acreditar nessa tese, como é que ficaria no Velho Testamento? Eles não tinham, você não vê menção de fé. O único texto que fala sobre fé, você só vai encontrar um texto claramente no Velho Testamento que fala sobre fé. E eu vou mencionar qual é esse texto. Mas você não vê isso. O que seria então no Velho Testamento? O que seria até Abraão, aqueles que morreram antes de Abraão? Se não existia ainda o mecanismo da fé. Eles acreditavam, eles não sabiam muito bem. Por isso que quando você vê na Bíblia, muitas pessoas não sabem a razão e nem sabem explicar por quê. Porque eles diziam assim, Deus quando se manifestava para eles, e Deus se revelava dizendo, eu sou o Deus de Abraão, Isaque e de Jacó. Por que Deus se manifestava dessa maneira? Eles não tinham noção quem era Deus. Eles não tinham noção de quem era Deus. Então, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus dos meus pais. A revelação de Deus, ela é progressiva. Hoje você já tem um discernimento completo, quem é Deus, quem é Jesus. Mas eles não tinham. E não havia essa qualidade de fé que hoje nós temos acesso a ela. E aí você vai encontrar aqui em Efésios, falando da fé, mas a fé salvadora. A fé salvadora. Porque você vai encontrar esse termo, fé, muitas vezes se referindo a crer. Você vai encontrar até fé no sentido de uma referência aos ensinamentos que o Senhor dá. E tem que se saber fazer essa leitura. Quando está falando de salvação, Efésios 2, 8, pela graça sois salvos, por meio da fé, por meio do acreditar. Isso não vem de vós, é dom de Deus. A salvação é um dom de Deus. Mas você pode ser salvo quando você acredita. E o escritor sagrado usa fé. Esta é a fé salvadora, que nós chamamos de crença verdadeira no nome de Jesus. Agora, você vai encontrar fé em Mateus 6, 25. Vamos ver o que diz lá, é bom você abrir tua Bíblia. Como uma confiança. É um texto meio longo, que me dá vontade até de parar em cada texto desse que eu vou mencionar para vocês, porque esse texto de Mateus 6, ele é correlato, inclusive, de Provérbios 3, 5 e 6. Mas, em Mateus 6, 25 em diante, você vai encontrar uma história. Nesse capítulo aqui, deixa eu achar aqui porque eu estava em Marcos 6, 25. O que o Senhor está ensinando aqui? Que quando você, de fato, confia em Deus, e aí você começa a fazer a distinção de crer e ter fé. Ter fé é confiar absolutamente. Esse texto aqui vai dizer o quê?
que eles estavam preocupados com as coisas do dia a dia, como se vestir, como comer. Não é a preocupação da maioria dos crentes hoje? Não posso ser fiel não, que vai me faltar para o aluguel, para a escola, para isso, para aquilo. O Senhor está dizendo assim: por que vocês estão preocupados com tudo isto? Aí, olha lá o versículo de número 30. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais vocês, homens de pequena fé? Vocês só creem, em outras palavras está dizendo, vocês só creem, vocês só acreditam, mas vocês não têm fé verdadeira. Aí ele vai dizer, portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, que vamos beber, ou que vamos vestir. Olha bem, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Os pagãos, pagão é quem crê no monte de Deus e não crê no único Deus verdadeiro. Os pagãos é que acreditam. Mas o Pai Celestial sabe do que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Busquem em primeiro lugar, sabe o que significa? Exerçam fé em Deus. Buscar as coisas de Deus em primeiro lugar é virtude de pessoas que têm fé. As outras coisas ficam em segundo plano. Você não quer saber. Você quer dar o melhor do seu tempo, o melhor dos seus recursos, o melhor da sua inteligência. Você atua numa área, na outra, eu não tenho dúvida que Deus vai te fazer próspero. Busquem primeiro o reino dos céus. Esta é uma fé que demonstra confiança em Deus. Foi o caso de Abraão. Ele sabia que Deus iria prover para ele. Está lá em Gênesis 17, capítulo 17. Com 90 anos, Deus tinha prometido um filho, o filho não vem. E ele começa a questionar Deus, mas o Senhor disse que eu vou ser pai de uma grande nação, não tem nem filho. O Senhor disse para ele assim, calma filho, anda na minha presença. Eu sou o El Shaddai, eu sou o Deus provedor. El Shaddai significa isso, eu sou o Deus que provê para você, anda na minha presença. Anda na minha presença. Você está vendo como é que muda quem crê e quem é cheio de fé? Anda na presença de Deus. Caminha. Por isso é que Jesus diz, eu sou a porta. Quem entrar por mim salvar-se-á. E muita gente não entende isso. Eu sou a porta. Caminhe em direção a mim. Caminhe em direção a mim. Caminhe em direção a mim. Eu sou a porta. Quem entrar por mim salvar-se-á. Diferença de ter fé e apenas crer em Deus. Quem tem fé precisa perseverar. 2 Timóteo 4:7. 2 Timóteo 4:7. Olha o que vai nos dizer o apóstolo Paulo. Vou ler o 6 também. Eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Eu estou sendo derramado como um sacrifício a Deus. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate. Terminei a carreira e guardei a fé. Não deixei de ser firme e constante na obra do Senhor.
eu guardei a minha fé até o fim. Combati o bom combate, acabei a carreira, terminei a missão que o Senhor me entregou, não combati como um covarde, combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. E aqui em Hebreus 12, que é um texto bem conhecido, vai dizer assim nos 2 primeiros versículos: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha. Livremo-nos de tudo que nos atrapalha. O que é que tem te atrapalhado de ser um homem de fé, uma mulher de fé? É por isso que hoje em dia os crentes são seletivos no culto, você já viu? Não, já fui na igreja essa semana. Religiosidade pura. Eu creio, já cumpri minha missão essa semana. O que é que tem nos atrapalhado de ser intenso na obra do Senhor? Como é que ele termina o capítulo 8 da sua carta aos Romanos? Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. O que é ser abundante na obra do Senhor, meus amados? Sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Se cremos na Bíblia, amado, nós estamos em xeque. Ou cremos e não fazemos, cometemos pecado. Ou não fazemos porque não cremos. Nós não podemos fazer a obra do Senhor Maomé. Livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Ele está dizendo, porque isso é pecado que nos envolve. E corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. É uma corrida, é uma disputa entre os que ficarão para trás e os que triunfarão, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da fé. Autor, princípio, consumador, fim. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, olha, pela alegria que lhe fora proposta, alegria de servir ao propósito de Deus, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Jesus levou a sério a missão dele. Você acha que ser salvo é apenas se tornar uma pessoa religiosa? Não. Exige perseverança, exige constância, exige entrega total. Eu não quero abusar do tempo de vocês. Na próxima oportunidade, nós continuaremos falando sobre os tipos de fé. Qual a diferença de crer e ter fé? Você entendeu? Você entendeu? Sabe qual uma das frustrações dos pastores? É que eles falam, mostram a verdade e parece que não acontece nada. Tem que haver mudança, meu irmão. Tem que haver mudança. Você tem que fazer um propósito. Eu quero ganhar uma alma para Cristo esse ano. Eu não vou me conformar. Eu quero abrir uma célula. Eu quero ser parte desse projeto de Deus. E isto é caminhar por fé. Não é ficar choramingando. Não tem dinheiro, não tem condição, não posso. Posso todas as coisas naquele que me dá força. A tua força vem de Deus. A tua força vem de Deus.
Em Deus nós podemos. Nós podemos. Você já viu como eu caminho pela fé? Temos 100 mil, temos que pagar 1.700.000. Vamos pagar. Quem crer, como diz Hebreus capítulo 11, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. A fé é a prova do que não vê. Eu não estou vendo, mas eu estou depositando a minha fé em Deus, de que Ele vai prover. A gente tem que aprender a caminhar pela fé, irmãos. Aí nós vamos ver os milagres de Deus acontecendo, os demônios batendo em retirada, e o melhor do que tudo, almas se rendendo aos pés de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé, vamos orar ao Senhor.